Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou o Arthur. Eu sou a Nathalie. E no episódio de hoje, em cima da hora, vejam só, decidimos falar sobre Mare of Easttown. Essa minissérie que acabou de acabar na HBO, né? Tendo apenas 7 episódios. Gostamos tanto que decidimos fazer um episódio só sobre essa minissérie. Então, se você ainda não assistiu, fica tranquilo, fica tranquila, fica tranquile, que vai ter uma parte sem spoilers no começo, que a gente vai falar de uma maneira geral sobre a série e dar os motivos pra você assistir, e depois a gente avisa quando entrar na parte de spoilers, que vamos falar sobre o finale, sobre construção de personagem e tudo mais. E se você é ouvinte aqui do Tênis Verde, gostou da gente, gosta do podcast, não segue a gente nas redes sociais, mude isso agora. Procure a gente lá no Twitter, no Instagram, @TênisVerdeCast. Lá você também encontra os nossos perfis pessoais, que são @NatFanatic e @Senhor_Art, também no Twitter e no Instagram. Estamos sempre lá compartilhando tudo que a gente tá assistindo, quando tem episódio novo e também quando a gente tá ao vivo, pois este podcast que você está ouvindo e outros podcasts que a gente faz aqui, como o Boletim do Hype, são feitos ao vivo em twitch.tv/tênisverde, e rola outras lives também, Clube do Livro, enfim, muita coisa. Então, se você quiser seguir a gente lá, vamos ficar muito felizes de te receber nas nossas lives também. Mare of Easttown, que é uma minissérie que eu confesso que eu não tava dando muita bola. Gente, eu sei lá onde eu tava dormindo, eu não sabia que era uma série de investigação, eu só sabia que era a série da Kate Winslet. E eu acho que eu vi o trailer, mas eu não prestei atenção, e foi-se embora. Só que, tipo, na hora que eu vi o primeiro episódio, eu falei, cara, essa série tem tudo a ver comigo. Por que eu não tava acompanhando isso semanalmente? Só que depois eu fiquei feliz, porque eu ia ficar absolutamente surtada de ter que esperar cada episódio. Então, fiquei feliz de ter maratonado. Eu acho que eu tive uma percepção semelhante, porque eu lembro que quando saiu o piloto, eu falei, vou ver o piloto. Tanto é que eu tava cogitando fazer primeiras impressões dessa série. E aí eu não terminei o piloto. Eu tava assistindo, mas eu falei, é uma série, né? Aí eu não terminei o episódio, segui a vida. E aí, quando tinham lançado 6 episódios, no quinto já, eu vi as pessoas muito surtadas com o quinto episódio, não sei o quê. Eu falei, eu acho que eu vou dar uma chance de novo pra série. Aí, quando eu peguei pra assistir, já tinham saído 6 do 7, e aí eu vi um atrás do outro, porque realmente é uma série que é muito engajante de assistir, e ela é muito bem feita. Eu achei isso muito bom nela. E uma coisa que eu acho que você falou que é total real, é uma série que tem muito a ver com você, é muito o estilo de série que você gosta, mais do que eu diria até. Sim, então, eu fiquei surpresa. Eu acho que você devia ter me vendido melhor essa série, Arthur, porque quando você começou a assistir, que você tava, tipo, vi 4 episódios, legal, o Arthur gostou, que bom, mas você não falou, tipo, nossa, Nathalie, vi 4 episódios, a série é muito boa, é uma investigação criminal, acho que você iria gostar muito. Tipo, Arthur cagou pra mim, falou, quer saber, ela que lute, eu vou assistir a série boa aqui e vou ficar na minha. E aí eu panguei. Sei lá, porque falar que eu vi 4 episódios, sendo que cada episódio tem 1 hora, eu acho que já significa alguma coisa, né? Sei lá. Tá bom, whatever. É que eu não sabia da investigação, mas tudo bem. Entendi. A gente tá falando, a gente tá falando sobre o que é a série. Uhum. A sinopse da minissérie se passa em Easttown, que é uma pequena cidade, onde a gente acompanha a história dessa cidade, dessa comunidade, e principalmente da Mare, que é uma detetive, uma policial que cresceu a vida toda dentro de Easttown, e ela tá há mais de 1 ano envolvida na investigação de o desaparecimento de uma jovem na cidade. E aí vem um outro detetive de fora pra ajudar ela nesse processo de investigação, ao mesmo tempo que uma outra jovem acaba sendo encontrada morta logo no primeiro episódio. E aí começa toda essa investigação que a gente acompanha pra entender se os casos estão relacionados e tentar encontrar o culpado pelo assassinato e pelo desaparecimento. E o que é muito interessante é que, em paralelo a tudo isso, a própria Mare tá lidando com alguns fantasmas ali do passado dela. Então, além da gente descobrindo pedaços e pistas sobre a investigação, a gente também vai montando um quebra-cabeça sobre a própria vida da Mare. E de todo mundo, na verdade, de Easttown, mas principalmente dela, e entender mais sobre o jeito dela, porque ela é aquela detetive bem durona e bem fechada e tal, e às vezes você fica até meio tipo, nossa, mas por que essa mulher é assim, né? Sim, e a gente vai entendendo ao longo da série por que ela é assim. Uhum. E eu acho que talvez esse seja um dos pontos que eu mais gostei da série como um todo, que é, beleza, a gente tem a investigação, a gente tem o mistério, mas eu não diria que ele é necessário
necessariamente o protagonista dessa história. Ele é um elemento que tá sendo desenvolvido em paralelo com o que torna essa série tão interessante, que pra mim é o senso de comunidade que eles criam desses personagens que se conhecem há muitos anos. Tipo, é uma cidade pequena, todo mundo cresceu ali, todo mundo se conhece, sabe do cotidiano do outro, sabe o que o outro tá fazendo, sabe o que o outro não vai fazer. Eu acho isso muito legal porque torna a cidade algo vivo mesmo, né? E principalmente as relações entre esses personagens, entre as famílias, que são relações complicadas, conturbadas. E aí, em paralelo a tudo isso principal, vem a questão do mistério, que acaba ganhando corpo justamente quando esse elemento principal é desenvolvido pra mim. Que eu acho que o interessante é que justamente todo mundo se conhece há muito tempo, mas eles acham que conhecem uns aos outros de verdade, mas todo mundo tem os seus segredos também. Eu acho que isso que é legal, que chegou um momento da série que pra mim podia, assim, qualquer um podia estar envolvido em qualquer coisa, porque tudo tava muito interligado e sempre tava todo mundo sempre escondendo uns segredos, uns esqueletos no armário, sabe? Então isso é bastante interessante, é todo mundo muito unido, mas ao mesmo tempo tá todo mundo guardando segredo um do outro. Sim, isso é muito bom. A Mare, ela é interpretada pela Kate Winslet, que eu, pessoalmente, fazia muito tempo que eu não assistia nada com ela, e foi muito legal. Acho que ela super vai colar aí nas premiações. Gostei bastante de ter visto ela tá ótima. Sim, esse ano, eu acho que as é pra esse ano ou é pro ano que vem? Acho que é pra esse ano, né? As minisséries, elas estão com protagonistas de peso, né? Pra mim, minissérie sempre foi a melhor categoria, assim, tipo... não só, tipo, no Emmy, né, de categoria de melhor minissérie, mas de atores e atrizes, e principalmente de atrizes. A categoria de atriz nos últimos anos tem sido sempre muito, muito, muito forte, e esse ano não vai ser diferente, mas, apesar de eu ter amado a Kate, eu ainda tô torcendo por The Underground Railroad, que a gente falou na semana passada. Eu concordo com você, mas... eu ia falar academia. o pessoal do Emmy, eu não sei como que eles podem olhar pra Kate, sabe? Tipo, é a Kate, vamos premiá-la, alguma coisa assim. Não, claro. Não, eu acho que, enfim, a pessoa tá indicada, ela tem chances. Eu tô falando a minha percepção. Sim. O meu voto, pra quem eu ia votar. Sim, verdade. E falando da Kate Winslet, eu acho que o papel dela é um papel bem complexo, que a atriz manda muito bem, porque foi o que a Nath falou, ela é uma personagem que ela é muito durona, ela é muito carrancuda. Às vezes eu sinto até que ela é muito cínica e sarcástica com todo mundo. Super! No começo da série eu ficava, minha senhora, tipo, por que você tem que tratar todo mundo com esse desdém tamanho? O que essa cidade te fez? E aí depois, conforme a temporada vai passando, né, que a gente descobre mais sobre a personagem, mais sobre o passado e o que ela carrega, é muito interessante ver como que acaba sendo uma construção de camadas que ela coloca pra esconder o que ela tá sentindo e principalmente não lidar com esses sentimentos dentro dela. Então, ela agir dessa forma às vezes muito dura, incisiva, direta com as pessoas, é justamente também uma forma dela afastar essas pessoas, né? Porque, sim, como eu disse, tem muito essa questão da comunidade, das pessoas que se conhecem e tal. Então, a Mare é conhecida pelas pessoas. Aquelas pessoas sabem o que aconteceu com ela. E aí, ela trata os outros desse jeito, justamente pra, você fica aí, eu fico aqui, você não me enche o saco, eu não te encho o saco. Eu sinto um pouco isso na construção da personagem. Sim, com certeza. Eu acho que ela tá sempre tentando mostrar que tá tudo bem, quando claramente não tá bem, porque ela não lidou, né, com as coisas do passado dela, mas é a forma que ela consegue lidar naquele momento, né? Então, tudo que vai acontecer nessa temporada e o caso que ela vai lidar, isso vai ser, de certa forma, uma trajetória pra própria cura pessoal dela. O que é bem clichê, né? Mas... Sim. A forma como eles fazem é bacana, é interessante, porque assim, no final das contas, Mare of Easttown não tem nada assim de muito, meu Deus, essa série revolucionária. Não é. É uma série muito normal, mas ela tem personagens interessantes, ela tem uma trama que é bem desenvolvida, né, tanto no que diz respeito ao mistério, quanto aos personagens, as peças que vão se encaixando, o desfecho, tudo tá bem encaixadinho, então é uma série bem feijão com arroz, mas que entrega o que se propõe. Então ela acaba se tornando uma série muito boa, porque ela não tenta ser nada além do que ela é.
eu acho. Sim, eu concordo. Eu acho que feijão com arroz é uma excelente definição, porque às vezes quando você pensa numa série investigativa, vão vir alguns elementos, né, na cabeça, se você assiste muito. Provavelmente a Nathalie tem muito mais estofo, bagagem nesse ponto do que eu. E eu sinto que o Mare é uma série bem tradicional dentro de uma série investigativa. Vai ter o conflito individual do nosso detetive principal, vai ter o mistério que ele tá tentando solucionar, que em certo nível vai acabar consumindo ele, que vai fazer ele tomar atitudes meio questionáveis. Tudo isso tá dentro da série. É 100% clichê. Só que é o que a Nath falou. Quando o básico é muito bem feito, ele funciona. Tanto é que muitos falam, é muito clichê. Os clichês estão aí porque são pontos que, quando bem utilizados, eles funcionam. E eles acabam se tornando clichês. Só que é aquilo, quando um clichê é mal utilizado, ele é ruim. Aí fala, é clichê. Quando o clichê é bem utilizado, o resultado eu diria que é tipo Mare of Easttown, que é uma série que acaba surpreendendo por fazer o básico bem feito, com vários elementos positivos, como principalmente as atuações. Sim. E uma coisa que eu acho muito interessante, porque essa série, de uma forma geral, me lembrava em alguns momentos Em Defesa de Jacob, que a gente também fez episódio aqui do podcast, que também é uma série de investigação, só que da Apple TV Plus, e que também vai focar muito nessa questão das pessoas, né, da família e tal. Só que Em Defesa de Jacob é muito séria o tempo todo. Sim. E uma coisa que me surpreendeu em Mare of Easttown é que a série é séria, é bem dramática, trata de assuntos sérios, só que ao mesmo tempo ela tem vários momentos de leveza por causa dessa personalidade da Mare, a relação dela com a mãe, por exemplo, rende várias conversas assim que eu gargalhava. A mãe dela é muito boa. Eu amo a relação dela com a mãe. A Jen Smart é maravilhosa. Sim, então isso foi muito legal e eu acho que dá uma personalidade um pouco diferente pra série. Então ela tem todos esses elementos que a gente já conhece de investigação, mas tem esse tempero assim, desse sarcasmo e tal, e de umas coisas às vezes meio engraçadas que acontecem que dá uma equilibrada na série. E então, de uma forma geral, não é uma série que é cansativa de assistir. Mesmo ela sendo bastante dramática, você não fica ali naquela coisa, nossa, que série pesada, meu Deus. Eu basicamente assisti tudo de uma vez e tô aqui tranquilona, sabe? Deu tudo certo. Não suga a sua alma. Só que ainda assim ela te emociona, tal. Eu chorei no último episódio e tal. Mas ela tem esse equilíbrio que pra mim chamou bastante atenção. Eu super concordo, que é uma coisa que eu acho que é positiva, porque dependendo da série ou do filme, né, eles pesam muito a mão na questão, eu sinto, da investigação e como a investigação consome todo mundo que tá em torno dela. E aí você, quanto espectador, parece que você também é consumido, sua energia vital vai se esvaindo conforme você tá vendo. Fica consumido. Sim. Só que o Mare, eu acho que é interessante por conta disso. Ao mesmo tempo que tem investigação, ela é muito importante e ela tem um peso dramático grande dentro da narrativa, também é uma série sobre a vida dos personagens enquanto isso tá acontecendo. Sim. Tanto é que, por isso que eu gosto tanto da relação da Mare com a Helen, né, que é a mãe dela, que tem vários momentos que são bem dramáticos, que você vê o ressentimento da Mare, você vê o ressentimento da Ellen, mas ao mesmo tempo eles conseguem colocar uma cena, ou tem várias, mas tem uma que eu rachei o bico, que a Mare vai pra um encontro, tá acontecendo um bagulho no encontro, aí ela recebe uma ligação, ai meu Deus, o que aconteceu? Ela volta pra casa correndo porque deu uma bagunça na casa dela, aí quando ela vê a mãe, ela começa a dar risada. Tipo, é isso? Tipo, me chamaram aqui a troco de nada? Tem vários desses momentos que traz uma leveza, como a Nath falou, traz um bom humor pra trama, e eu acho que ajuda a quebrar a Mare nessa questão carrancuda dela mesmo. Essa casca que ela tem, né? No começo eu tava, mano, você é muito chata, velho. Só que no final eu tava, não, eu gosto muito da Mare. Eu acho que ela é uma personagem bem complexa, e ela é uma personagem que ela é carismática do jeito dela também. Do jeito dela, sim. Eu... Talvez isso pareça muito estranho, mas eu gostei muito dela porque eu me identifiquei muito com ela. O Arthur talvez consiga falar mais sobre isso, porque me conhece melhor e às vezes a gente se enxerga de uma maneira diferente. Mas tinha várias coisas dela que eu ficava, gente, eu acho que eu sou chata desse jeito. Eu acho que eu sou meio carrancuda, assim. Não no nível dela, né? Claro, não passei por traumas como ela. Mas essa coisa meio, tipo... às vezes meio que uma dificuldade de demonstrar
demonstrar, sabe, os sentimentos. Sem paciência. Sem paciência, 100% sem paciência, sem tempo, irmão, pra ela, é o tempo todo assim. Eu sou muito assim, tem dificuldade de demonstrar os sentimentos, tipo, ela se importa com as pessoas, mas ela não é muito, tipo, de ficar mostrando carinho e tal. Então eu ficava, tipo, Mer, eu tô sentindo você, cara, eu acho que a gente tá se entendendo. Mas ela é uma personagem bem difícil. Sim, sim. O que torna muito interessante de acompanhar, justamente porque a gente vai, aos pouquinhos, conhecendo mais sobre ela e tal, mas eu acho que justamente esses momentos de leveza são muito importantes pra gente ver que ela é um ser humano e que ela não fica só numa nota, né? Não é só, tipo, porrada o tempo todo. Tem essas coisas que você fica, tipo, tem um negócio aí. Ela só tem dificuldade de demonstrar às vezes, né? Uhum. É bem você mesmo. Não é? Pois é, menino. Vou virar detetive também. Sabe uma coisa que sempre me deixava bugado? Talvez seja porque faz muitos anos que eu não assisto nada com a Kate, mas toda hora que, porque ela é vó, aí eu ficava, hã? É que essa galera também, todo mundo tem filho... Gente, nessa série, todo mundo tem filho jovem. Todo mundo tem filho jovem. Tipo, os adolescentes tudo tem filho. E aí, enfim, é um monte de criança. Eu ficava desesperada. Porque, gente, esse povo não faz nada da vida só pra fazer filho. Cidade do interior. Exatamente. E eu suponho que a Mer também teve a filha jovem. Os filhos jovens. Sim, sim. Verdade. Aí, consequentemente, ela se tornou uma avó... jovem, porque a mãe dela, que é bisavó, tem cara de vó. Sim, a Kate tem 45 anos. Nossa, ela tá super jovem. E tá maravilhosamente linda. É isso que é engraçado, porque a Mer, ela não é muito vaidosa nem nada, mas pra mim ela tava sempre linda. Aí nos momentos que ela se arrumava, assim, pra alguma coisa, eu ficava, nossa, meu Deus, belíssima. E ela nem fez nada demais, ela, tipo, só penteou o cabelo. Sim, colocou um vestido. A Kate Winslet é muito bonita, ela é muito bonita, ela está maravilhosa, segue incrível. Uhum, tá maravilhosa mesmo. E tem outros nomes muito legais no elenco, né? A própria atriz que interpreta a mãe dela, que eu esqueci o nome da atriz que você falou aí. A Jan Smart. Ela é ótima, ela é muito engraçada. E ela tem, nossa, a dinâmica dela com a Kate Winslet realmente, assim, ouro. Perfeitas. O Guy Pearce, que interpreta o Richard, que é um novato da cidade. Eu gostei muito do personagem. E ele tá ótimo também. Uma coisa que eu achei engraçado assistindo é que o Guy Pearce, eu acho que faz alguns anos que eu não assisto nada com ele. Eu acho que o último filme que eu vi com ele foi o The Rover, que é com o Robert Pattinson. Excelente filme, amo esse filme demais. Sempre indico quando possível. É que, pra mim, ele envelheceu meio mal. Tá meio acabadinho, eu senti. Eu achei ele bonitão. Eu achei ele... Sério? Pra mim ele era muito galanzão antes, era bonitaço. Aí eu olhei aquele no Mer, vou ser honesta aqui. Pra mim ele nunca foi bonitaço. Pra mim ele nunca foi galã, mas pra mim ele sempre entregou, sabe? O suficiente. Aí nessa série eu achei ele mais bonito. Grisalho, tal, cabelo comprido. Eu achei ele mais charmoso. Tá mais charmoso. Mas ele tá muito bem na série, mesmo ele não aparecendo tanto, né? Principalmente porque eu entendo mais ou menos qual que é a função do personagem no começo da história pra criar essa dúvida na gente, né? E na Mer também, dele ser um suspeito, de ter alguma coisa a ver e tal. Mas ele tá bem, assim como o menino Evan Peters, que tava em WandaVision, Pietro. Ele tá aqui fazendo o Colin Zabel, que é o tal detetive que vem de fora pra ajudar a Mer. Sem palavras. Eu estou 100% no bonde do Evan Peters depois dessa série, assim. Queridíssimo, fofíssimo. Amei. Amei cada segundo dele. Sim, eu gostei muito do personagem, de toda a construção dele e como é uma coisa que a série faz em vários momentos que eu acho interessante, é que ela coloca algumas coisinhas que você fica... Isso aqui é meio estranho, né? Aí depois, quando vem a revelação, você fala, não era meio estranho. Tudo tava fazendo sentido. E eu acho que o Zabel é um personagem muito dentro dessa questão, por conta de como ele vem pra cidade, toda a fama que traz com ele, a forma como ele e a Mer vão se ligando, né, pra tentar resolver o caso, até o momento que ele se abre, conta pra ela o que aconteceu com ele e tal. Eu acho muito bom. E eu vi em uma entrevista, uma notícia falando que o Evan Peters, depois dessa cena do bar em questão, que ele tá bêbado e tá falando com ela, que ele falou em uma entrevista que aquela cena exigiu tanto dele que ele ficou meio, beleza, eu não sei se eu entreguei o suficiente que era preciso nessa cena, talvez o meu negócio não seja realmente atuar. Oh, meu Deus, que dó. E aí depois que o diretor falou, não, a gente tem, tá bom, beleza, e as pessoas elogiaram ele por conta dessa cena, ele ficou mais aliviado, mas ele achou que ele não tinha entregado até o último momento
o que a cena exigia. Nossa, eu amo essa cena. Eu acho que tá super natural. Eu acho que é tão difícil fazer cena bêbado, porque eu acho que é um passo pra ficar falso. E eu acho que o jeito que ele fez ficou super natural. Sim, ficou bom. E pra mim, um outro destaque é a... Nossa, eu não sei se eu vou conseguir falar o nome dela. Angourie Rice. Acho que deve ser assim que fala o nome dela. Ela interpreta a Siobhan, que é a filha da Mare. Ela está uma graça e eu quero muito o corte de cabelo dela nessa série. E ela é a Betty dos filmes do Homem-Aranha, do Tom Holland. Eu fiquei tipo, olha, a menina Betty tá aqui. Achei muito engraçadinho. Nossa, é ela? É ela! Caralho. Eu sabia que o Arthur não ia reconhecer. Ele nunca reconhece ninguém. Mas ela tá diferente. O que um corte de cabelo não faz com a pessoa? Sim, eu amei. Nossa, sério, eu achei tudo. E ela canta numa banda. Gente, ela canta numa banda. É muito artista. E ela tem aquele corte de cabelo maravilhoso. Eu queria muito ser ela. E ela tá ótima, porque, tipo, né? Ela tem várias cenas meio complicadinhas, assim, com a Kate Winslet. E ela tá super entregando. Ah, e é isso. Tem muita gente boa. Acho que todo mundo, mesmo quando tem, sei lá, uma cena de nada, tá todo mundo incrível. Concordo. Bom, gente, então esses são os nossos comentários sem spoilers sobre Mare of Easttown. Se você não assistiu ainda, a gente fortemente recomenda que você assista. Tá disponível a temporada completa na HBO e você provavelmente vai querer assistir tudo de uma vez, porque é muito viciante e você fica muito curioso pra saber o que vai rolar. Então já, quando for começar a assistir, já prepara um tempo, porque a vontade de querer ver um atrás do outro, ela vai vir. Sim. Isso é um fato. É muito engraçado porque quando eu fui assistir, né, só tinham 6 do 7. E o final do 6º acaba de uma forma que eu fiquei, filha da puta, cadê o domingo pra ver o último episódio? E acho que era quarta ou quinta-feira que eu vi. Eu fiquei, meu Deus! É um ganchaço. Eu preciso ver esse último. Eu fiquei domingo todo ali. Caramba, que não é 11 horas. Caramba, que não é 11 horas. Caramba, que não é 11 horas. Aí deu 11 em ponto. Aí eu entrei na HBO Go. Aí não tava lá. Eita porra, esperei o dia todo pra essa série. Aí ainda demorou um pouco pra sair. Mas aí quando saiu, eu assisti. Maravilhoso. Incrível. Então eu acho realmente que é legal separar um final de semana. Um sábadozinho aí, Sim. friozinho pra assistir, combinar com o clima da série, vale super a pena. Com certeza. E provavelmente é uma série que vai aparecer aí no Emmy, então vocês vão ter que assistir de qualquer forma, então já vai assistindo agora. Então vamos começar a falar com spoilers aqui abertamente sobre a série. Começando pela personagem da Mare, né? Que a gente vai descobrindo o que rolou na vida dela, que é uma coisa, assim, extremamente traumática e pesada, que ela perdeu o filho, porque o filho, ele era viciado e ele acaba tirando a própria vida, né? E a Siobhan, né, a filha dela, a filha mais nova, encontra ele e tal, então é toda uma situação dramática e traumática que afeta toda a família, né? Meio que vai envenenando todo mundo, porque é uma coisa que é muito difícil de você ter que lidar e conseguir superar, né? E considerando essa personalidade da Mare, de ser meio fechada, a gente vê vários personagens falando isso pra ela, né? Você não fala sobre ele, né? Que é o Kevin, o filho. Você não quer falar sobre ele, você não deixa a gente falar sobre ele. Então, muito do impedimento da cura da família como um todo é por causa dela, porque ela não tá conseguindo se curar. E isso meio que afeta todo mundo, né? Então, tem esse ponto que a gente vai descobrindo ao longo da temporada e esse nó vai sendo desatado aos pouquinhos, né? Sim, eu acho que é um ponto muito crucial, né, pra gente entender toda a jornada da Mare dentro da série, da relação de eu não quero lidar com isso porque eu não quero lidar com os sentimentos que eu tô sentindo. E aí ela cria essa armadura, né, em torno dela pra isso, e aí essa armadura faz com que as outras pessoas também não, da família, né, tanto a avó, a mãe da Mare no caso, quanto a filha, o próprio marido que eles acabaram se separando, não lidem com isso também, porque se a Mare não tá lidando, a gente também não consegue lidar com isso e ninguém consegue seguir em frente com a vida, mesmo sentindo essa dor toda, porque a Mare eu acho que é o ponto crucial que envolve parte, né, todo esse processo de cura que precisa acontecer. E uma coisa que eu acho que a série é muito boa, que é uma coisa que eu percebi muito agora em 2021, principalmente com as séries da Marvel, eu achei isso curioso, é que terapia é necessário pra todo mundo, né? Porque Inxalá, né? A Wanda, se tivesse feito uma terapia, tinha ajudado muito. A gente vê o Buck fazendo terapia no Falcão e o Soldado Invernal. E parte do processo da Mare de conseguir
lidar com tudo isso que ela tem parte de uma terapia também, né? De que ela vai meio que a contragosto, porque o chefe dela falou, não, você vai fazer aqui a terapia obrigatória lá, beleza, eu vou lá. E ela chega na terapia com esse jeito irônico dela, eu tô aqui porque ele mandou, eu vou falar umas coisas, e aí você vai escutar, né? Vai ser isso, depois eu vou embora. Mas você vê que no processo dela se abrir, ela começa a se permitir também sentir tudo aquilo que ela havia internalizado dentro dela anteriormente. Sim, eu acho que isso somado também ao fato de que eu acho que o que começa a acontecer na cidade é bem complicado também, porque tinha essa sombra, né, da Katie, que tava desaparecida e tudo mais, mas aí a gente tem a morte da Erin, aí depois tem a outra menina que some, aí tem a velhinha lá que tem um piripaque no carro, morre, aí tem não sei quem que morre, sabe? Começa a acontecer um monte de coisa e eu acho que eu sinto que a Mary também, ela começa a olhar em volta de tipo, de querer apreciar um pouco mais a vida, talvez, olhando pra essas várias famílias sendo afetadas por essas tragédias. Eu acho que é meio que uma soma de tudo, assim, mas óbvio que a terapia foi fundamental, inclusive é muito bonita a cena, é muito doída também, quando ela fala, né, pra terapeuta o que aconteceu com o Kevin no dia que ele morreu. É uma sequência, assim, muito, muito forte, mas eu achei muito bonita a forma como eles montaram, que não é nada muito explícito, assim, mas a gente sente muito a dor daquele momento e como a personagem, a Kate Winslet, assim, arrasou nessa cena, que você vê que ela tá meio que se segurando pra não falar, não quer falar, mas ela fala, e aí você sente meio que aquela ferida se abrindo, né? Sim. Então, com certeza a terapia foi um fator fundamental, assim, super importante. É que eu sinto que a personagem da Mer, isso tem muito com pessoas na vida real mesmo, né? Que você falar torna aquilo real. Eu acho que às vezes a Mer, Sim. ela escondeu isso dentro dela e ela nunca falou, e talvez muitos dos personagens que ficam indagando ela, por que você não fala sobre ele? Por que você não deixa a gente falar sobre ele? É justamente isso, no momento que a Mer falar, é real e ela vai ter que lidar com aquilo. E eu acho que a Kate Winslet, nessa sequência que ela fala, é realmente, tipo, é a ferida que tá aqui, que eu sinto todo dia, mas assim que eu falar a palavra, não tem mais como eu voltar atrás. Eu vou ter que lidar com toda essa enxurrada de coisas que vão vir, que vai ser inevitável. Eu acho que é muito pesado, realmente. Sim, e você falou de WandaVision, né, que fala muito sobre luto, e aqui também a gente vai falar muito sobre luto, e eu achei muito interessante quando a terapeuta fala pra ela que ela tá se escondendo atrás do luto das outras pessoas para não lidar com o próprio luto dela. Eu achei isso muito interessante, porque é verdade, né, meio que parece que ela tá tentando resolver o luto das outras pessoas pra não ter que resolver o dela, né, então ela precisa encontrar as meninas, ela precisa resolver esses assassinatos e tal, mas ela nunca resolve o dela, né, tipo, ela não lida com aquilo. Eu achei isso muito interessante. Como ela acaba mergulhando no trabalho, mas não é só trabalho, né? Envolve esse ponto, né, da morte e do luto também. Sim. Tanto é que talvez eu esteja colocando a carroça na frente dos boi, mas eu acho muito lindo como a série acaba. Porque tem toda a questão, né, que foi na casa que ele acabou se matando, que era pra Mer ter ido pra casa e ter encontrado, só que ela mandou a filha no lugar e a filha encontrou, e aí tava no sótão, né? E desde então, nunca mais o sótão foi aberto, ela nunca subiu no sótão. E eu acho que o final da série tem um sentimento que, ao mesmo tempo que é extremamente triste, eu sinto que traz um pouco de um closure, de um fechamento bonito pra Mer, porque ela abre o sótão e ela sobe, que é justamente ela, beleza, eu vou abrir isso daqui e vai ser o momento em que ela vai lidar, eu diria, colocando assim, com o que tá ali dentro, que é até um simbolismo muito forte, né, que tipo, o que aconteceu ali dentro, ela fechou e nunca mais quis olhar, nunca mais quis lidar com aquilo. E no momento que ela se abre e se permite, a gente chega nesse final que é justamente ela abrindo e entrando pra lidar com tudo aquilo que ela deixou guardado ali por tanto tempo. E eu acho isso muito bonito como a série faz, e principalmente como a gente não vê o que acontece lá dentro quando a série acaba. Não precisa, né, a gente já entendeu. Tem muitos momentos nessa série, na verdade, que eles não é muito expositivo, eu acho. Tem muita coisa que não é necessariamente
realmente falada ou mostrada. Eu acho que isso é muito legal, porque não precisa mesmo. E dá pra ver claramente que ela tá curada, porque na última vez que ela vai na terapia, ela está de branco. Aí ela vai, a filha dela tá indo embora, ela está de branco, ela está em paz, sabe? Tipo, tem todos esses pequenos detalhezinhos, né, que é uma coisa muito óbvia, né, de produção audiovisual, mas que ajuda a formar essa imagem também, né, de que ela tá num lugar com mais paz, né, de realmente ter virado uma página, um momento, assim, muito sombrio da vida dela. Agora, falando sobre o caso em si, a investigação, o que você achou? Você gostou? Eu achei muito legal. Primeiro de tudo, assim, eu não sabia que a Erin ia morrer. Então eu tava mega apegada, porque eu assisti essa atriz no Jovens Bruxas, o reboot / remake / continuação do ano passado, eu acho. A Kaylee Spaeny, eu acho que é assim que fala o nome dela. Ela é a protagonista desses Jovens Bruxas, eu tinha curtido já a atriz. Aí ela apareceu aqui, eu falei, nossa, que legal, tal. E a menina foi morrer, eu fiquei, nossa, mano, que triste. E eu tinha engajado muito na história dela, entendeu? Eu tava, mano, vamos fazer essa cirurgia aí pro bebê, não sei o quê. Tava, assim, super na dela. E a menina morreu, eu fiquei triste. Mas eu achei que foi muito interessante a forma como as coisas começam a se encaixar. E a gente acha que tá tudo interligado, mas na verdade não é bem assim. Na verdade, o sumiço da Katie acaba estando interligado com o sumiço da outra garota lá na frente, mas tem umas peças na trajetória dela que se encaixam com as peças da Erin, mas não tem nada a ver ao mesmo tempo. Então eu gostei muito da forma como foi sendo montado, e eu acho que a resolução ela fez muito sentido, e volta na questão que a gente tava falando sobre comunidade, sobre família e sobre esse lance de que tá todo mundo muito junto ali, e as consequências às vezes meio negativas disso, né, de tá todo mundo muito perto e todo mundo saber da vida do outro e tal. Eu concordo. Eu gosto muito do mistério porque é o que você falou. É interessante como o showrunner e o roteirista da série, a mesma pessoa que é o Brad Ingelsby, ele coloca várias peças, né, que quando a temporada vai acontecendo, você pensa, beleza, isso vai ligar com isso, que vai ligar com isso, no final tudo vai estar junto. Só que na verdade não, né? Tipo, chega num ponto que você é levado a crer que tá tudo encaminhando pra um único ponto, e aí no episódio seguinte bifurca. Uma coisa vai pra um lado, outra coisa vai pro outro, e aí você fica meio que sem rumo, você fica meio perdido e fala, peraí, então isso é aquilo, porque a resolução do desaparecimento da Katie é no 5º episódio. E ainda tem 2 depois disso. Tanto é que eu tava vendo o 5º, aí tá a Mare junto com o Zabel, aí eles têm uma pista, aí eles vão resolver um bagulho, aí eles chegam no lugar onde tá as duas sendo feitas de refém, as duas jovens, e o cara tá ali, aí você fica, peraí, vai resolver aqui agora? E aí o Zabel toma um tiro na cabeça e fica, mano, o que tá acontecendo? E você fica tenso. Sofrimento. Nossa, eu fiquei muito triste, caralho, que ódio. Eu confesso que foi um pouco engraçado, porque a Nathalie ia assistindo e ela ia escrevendo pra mim, mandando coisas. E eu já sabia o que ia acontecer pra frente. Eu, vai vendo aí. Ela, não, porque a Erin, não sei o quê. Aí daqui a pouco, porra, a Erin morreu, não sei o quê. Aí não gosto muito do Evan Peters, que legal, que ator bom, né? Ele morreu, meu Deus do céu. Eita, Nossa, pra mim foi a pior parte, assim. Acho que seria aquele momento que eu ia desistir da série até, porque eu tinha gostado tanto dele. E eu achei tão triste de ter morrido daquele jeito. Eu concordo. E eu acho que, eu digo engraçado porque eu sinto que todos os sentimentos que a Nathalie foi tendo, foi muito engraçado pra mim ver de fora, porque foi mais ou menos o que eu senti assistindo mesmo. Putz, aí provavelmente a gente vai acompanhar a história da Erin. A Erin vai e morre. O Zabel é um cara legal e tal. Aí o Zabel vai e morre. Tanto é que a morte do Zabel, eu acho que é tão abrupta, é tão do nada, que eu fui pego até de surpresa. Falei, o quê? Vocês vão matar o garoto assim? E aí, se fosse uma série, talvez não da HBO, o episódio eu acho que ia acabar aí. Tipo, ele ia tomar um tiro e ficar, porra, essa? Aí acabou o episódio, aí fica o gancho pra o episódio seguinte. Só que não, é criado toda uma situação de tensão no 5º episódio, de uma forma muito abrupta e muito do nada. E no 5º episódio já se resolve essa situação. E eu achei isso bem feito dentro da série. E aí me pegou muito de surpresa, porque a gente achava que tudo ia ligar para um único ponto. Aí no 5º episódio, não. E ainda faltam 2 episódios que você fica, gente, ainda tem história pra acontecer. E aí o 6º
episódio traz toda a questão da família Ross, né? Que tem o John, tem o Billy, a Lori, tem toda essa questão dessa família, né? Que aí vai mostrando que, ó, beleza, o que era o desaparecimento das garotas era uma coisa, o caso do assassinato da Erin é outra. E é um outro ponto que eu acho muito interessante que a série consegue fazer de uma forma boa, é o 6º episódio, ele desenvolve pra você ser levado pra uma linha de pensamento de novo, e aí eu falei, beleza, o 7º episódio vai resolver, e aí tem 1 hora de episódio e a gente vai acompanhar o quê? E dentro do 7º episódio também tem uma outra revelação que te tira desse lugar que você achava que você já sabia pra onde a série tava encaminhando no final. Sim, que é uma coisa que é muito clichê de investigações, né? Essas histórias de investigações adoram fazer isso, tipo, e aí estava tudo bem. Mas na verdade não, tinha uma última informação, e aí, meu Deus do céu, vamos lá, vamos repensar tudo isso de novo. Sherlock Holmes. Na hora que eu tava vendo que o cara foi preso no meio do episódio, eu falei, mano, não foi ele. Tipo, já dava pra sentir que alguma coisa aconteceu, mas aí naquele ponto eu já tava, eu já não sei mais o que aconteceu, quem foi, eu já tava assim, esgotada emocionalmente de tentar adivinhar alguma coisa, mas eu achei que ficou legal, porque eu acho que eu sinto que a última reviravolta, né, de que na verdade foi o filho, né, o Ryan, que tinha acabado, que acabou matando a Erin meio que sem querer, eu acho que ela é muito importante pra relação da Mare com a Lori. Uhum. E não necessariamente não é tão relevante assim para a resolução do assassinato da Erin, porque eu acho que a gente já tava numa resolução satisfatória, mas eu acho que esse ponto a mais diz muito sobre a família, né, sobre os Ross de uma forma geral, e vai desenvolver um pouco a amizade das duas, né, porque a própria Lori tinha falado pra Mare lá no começo mais ou menos da temporada, de você tá afastando todo mundo, não sei o quê, e a Mare até pergunta, né, você vai me largar também? Ela fala, não, enquanto você não me afastar, eu vou continuar aqui, alguma coisa assim. E eu acho que meio que isso é colocado à prova por essa situação totalmente atípica e horrorosa. Sim. E como a Mare mudou um pouco, eu sinto, sabe? Eu acho que se fosse um tempo atrás, ela não teria ido lá atrás da Lori no final, né? Como ela vai e insiste, né? Tipo, eu tô aqui e mesmo que você não me queira, eu vou estar aqui do seu lado e tal. Então eu gostei bastante disso. É quase uma inversão, né? Do que a gente acompanha durante toda a temporada da Lore, sempre lá pra Mare, mesmo a Mare sendo um pé no saco muitas vezes, e como no final, pelo fato do desenvolvimento da Mare, dessas camadas terem caído da personagem, rola essa inversão, né? Da Mare estar ali pra Lore. Mesmo que tem até uma tragédia, né? Que é justamente a Mare responsável por toda a dor que a Lore tá sentindo em um certo nível. Mas é aquela coisa, né? As pessoas fizeram só... Eu não gostei de quando ela falou isso, não. Vou ser honesta aqui, gente. Me julguem. Mas na hora que ela falou, é porque a minha família tá toda destruída e é por causa de você. Não é bem assim. A Mare estava fazendo o trabalho dela. Sim, eu concordo. O John, que era um escroto. O Ryan, que, enfim, não teve o suporte necessário ali no momento. Foram escolhas deles. Sim, mas você entende que... Eu não vou dizer que Entendo a Lori guardar esse rancor e esse sentimento, mas eu não acho que é justo. Tudo bem, ela falou, ela tava no momento de dor e tal, mas eu não acho que é justo também ela colocar meio que a culpa no que tá acontecendo na Mare, né? Não, sim, eu entendo o que você tá falando, eu super concordo. É só que, pra ela, naquele momento, eu acho que realmente a responsável entre aspas não, né? Tipo, porque a família fez merda, mas a Mare, diante da obrigação que ela tem enquanto policial naquela cidade, né? Sim. É de fazer a justiça corretamente. E a gente vê o quanto isso tá matando a própria Mare. Sim. Porque é justamente que volta nessa questão. É todo mundo muito próximo. É claro que a Mare e a Lori, elas são melhores amigas e tal, mas tipo, eu acho que se fosse qualquer criança, de qualquer pessoa ali da cidade, ia ser difícil pra Mare, né? Eu acho que independente de qual fosse a pessoa, porque eu acho que foi difícil também pra ela prender o John e tudo mais, mas considerando que foi uma criança que fez isso, né, é tudo muito mais complicado. Então a gente vê que isso também tá doendo nela, mas é o dever, né, dela, o trabalho dela, é a justiça que precisa ser feita. E antes fazer isso agora, quando o Ryan tem só 13 anos e a gente pode, né, conversar sobre isso e lidar com isso, do que não fazer nada, e o que poderia acontecer na vida dele? Sim. Se ele não tivesse que lidar com as consequências dos atos
passos dele. Sim, concordo. E eu acho até legal que mostram depois ele lá, a família vai visitar e tal, e ele tá bem. Então, eu acho que é legal mostrar que, tipo, isso não vai destruir também a vida dele, né? Ele ainda é muito jovem, tá num lugar que é bacana e que não, enfim, não vai estragar o menino. E uma coisa que eu acho, que eu gostei muito, é que não transformam o Ryan num garoto com tendências assassinas, sociopatas e não sei o que. Tipo, ele achou que ele tava fazendo um bagulho, ele fez merda, e eu acho que é isso muito que você falou também. Ele tá pagando pelo que ele fez, e pra ele sair dessa situação como uma pessoa melhor, olhando pra essa coisa que ele causou, né? Ele matou uma pessoa. E é o que você falou, se ele ficasse impune porque a Mare fez vista grossa... Sim, que mensagem que você passa para uma criança, né, fazendo isso. Exatamente. Tanto é que eu acho que é muito doído a sequência que ele vê que a Mare sabe, ele sai correndo pra casa, Sim. A Mare vai atrás... E ele vai correr pra mãe. Ele corre, ele fala, ele chega pra mãe e fala, mãe, ela sabe, tipo, aquilo é de... Porque você vê que é uma criança, tipo, mãe, e aí, tipo... Ele não tem mais o que fazer, ele vai correr pra mãe. É muito, muito triste. É muito triste. Eu acho que só pra gente, né, encerrar, acho que num geral, toda a cidade de East Town passou por um processo aí, né, porque muitas famílias foram afetadas de várias formas, seja por ter, enfim, perdido algum ente querido ou... Enfim, simplesmente pelo fato de estar lidando com todo esse drama todo. E aí, no final, tem toda uma cena ali na igreja, né? Que também teve todo o lance do padre. Nossa, gente, teve essa tour do padre. Nossa, é verdade. E ele faz todo um discurso lá, tal. E aí, o inverno passou. Então, acho que tem toda uma mensagem de mudança também, né? Para a cidade toda. Enfim, eu acho que de talvez todo mundo se tornar melhor depois de tudo que rolou, né? Tanta dor, né? Tanta maldade. Então eu acho que acaba sendo uma coisa muito mais ampla, né? Do que só a Mare e a família dela. Sim. Gente, esse foi o nosso episódio sobre Mare of Easttown. Se você já assistiu, marca a gente no Instagram, no Twitter, comenta com a gente, vamos ficar muito felizes de saber que você também gostou. É @tênisverdecast, @natfanatic, @senhor_art. E se você não segue nenhum dos três, siga os três ao mesmo tempo, por que não? Ao mesmo tempo, Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, você tem que abrir 3 janelas no seu navegador, aí você clica ao mesmo tempo nos 3, no seguir, entendeu? Senão não funciona. Por favor, não funciona, tem que ser só desse jeito. E também segue a gente lá na Twitch, twitch.tv/tênisverde. Esse podcast foi gravado ao vivo lá, assim como o Boletim do Hype, que também vira depois um episódio de podcast aqui no feed do Tênis Verde. Beleza? Segue a gente lá, segue em todo lugar e nos vemos na próxima semana. Tchau! Tchau, gente!